Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Faganello e eu estou aqui hoje junto com o professor Igor, que logo mais vai se apresentar para vocês, para a gente conversar sobre como a IA pode ajudar a nós, pesquisadores qualitativos. Bom, então boa tarde a todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? Ou bom dia, boa noite, porque a gente não sabe quando vão assistir, enfim, né? Eu sou o Igor e vai ser uma alegria estar compartilhando com você, Cláudia, esses momentos, e muito obrigado por estar construindo esse momento junto comigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui compartilhando essa sala. Bom, gente, começar, né, falar um pouquinho, né, de IA para pesquisa, né, o que a gente está falando, né? Então, muita gente está se preocupando ali, né, com o avanço da inteligência artificial, e aí eu trouxe essa chargezinha, né, para dar um contraponto ali, né, que enquanto tem muita gente se preocupando com o avanço da inteligência artificial, tem muita gente também se preocupando, né, com o retrocesso dessa inteligência natural. Isso é mais para a gente começar descontraindo um pouco, porque a gente vai pensar a inteligência artificial aqui também, né, de uma forma crítica, não somente como um conjunto de tecnologias e ferramentas que a gente pode utilizar, né? Mas é isso que a IA é. Ela é um conjunto de tecnologias e a gente tem que aprender a utilizar, né, essas tecnologias da melhor forma possível. A gente também aqui não detém esse conhecimento todo, a gente é muito mais curiosos, eu acho, sobre a temática, né? Mas a ideia é compartilhar um pouquinho do que a gente tem explorado, de como a gente tem sentido esses usos. Bom, eu vou partir, né, de um pressuposto de que a inteligência artificial ela é parte do processo, né? E por que eu estou dizendo que ela é parte do processo? Porque ela não vai substituir o processo de pesquisa, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que refletir, pensar e discutir. Ela vai auxiliar a gente a tornar esse processo mais rápido, menos, às vezes, cansativo, desgastante. Ela não vai substituir o trabalho humano, né, ela vai aprimorar esse processo. Aí eu trouxe essa outra chargezinha, né, pergunta para a inteligência artificial o cachorro, ela te dá um gato, né. Quem nunca teve uma experiência assim, ali, brincando? Tu pergunta A, ela te responde B. Sinal de que, bom, o que a gente pergunta para ela, o que a gente questiona, não pode ser utilizado sem que a gente reflita sobre isso, sem que a gente transforme isso, sem que a gente se aproprie também, né, desse conhecimento ou que está sendo ali produzido. Bom, eu fiz aqui um levantamento não exaustivo de algumas ferramentas que eu tenho utilizado, né, bem para a gente ter um início de conversa. Gente, ferramentas é o que mais tem, tá? Então, assim, hoje em dia é quase impossível tu ter um domínio de todas elas. O que eu sempre recomendo é testa e vê as que tu vai se adaptando, para que elas são úteis, e aí tu vai aprimorando, né, porque eu acho que com a quantidade de ferramentas que tem hoje, é melhor tu saber utilizar algumas bem, do que tentar dar conta, né, de conhecer todas elas. Então, para começar, eu acho que das principais coisas que a inteligência artificial pode nos ajudar na pesquisa qualitativa é na revisão bibliográfica. Para mim, esse foi um dos grandes saltos, né? E os aplicativos de revisão bibliográfica, alguns surgiram inclusive antes desse boom da inteligência artificial, né? ChatGPT, Claude, e todas essas outras ferramentas, Copilot e tal. Aqui eu vou recomendar alguns. O VozVir era um que eu já usava antes. Ele antes usava um sistema muito mais de conexões, agora ele já tem, né, implementação de IA. Então, várias dessas ferramentas, elas já existiam antes e agora elas foram aprimoradas com a IA. Então, é por isso que, né, aquela visão, ai, não pode usar nenhum tipo de IA, vou negar a IA, tararã, no meu ponto de vista, não funciona, né, gente? Porque as próprias ferramentas que a gente usa incorporaram. Agora, o Gmail já tem lá uma possibilidade que ele te ajuda a criar o e-mail, né? Então, assim, a gente tem que saber usar as ferramentas e não negar a existência delas ou rechaçar o uso, né? Então, o VozVir, ele tem essa ideia de tentar encontrar, né, artigos semelhantes, ele cria mapas. Então, tu pode subir dados que tu buscou, né, nas diferentes plataformas, tu baixa lá da Web of Science, Scopus, da Cielo, dados, e ele faz essas aproximações
usando, né, aí a leitura da inteligência artificial para encontrar palavras semelhantes, uso de referências semelhantes. Aí tu tem os determinados critérios que tu pode escolher para ele fazer essas aproximações, essas manchas de cores, essas relações, né. Hoje, aqui, a gente não tem tempo de explorar todas as ferramentas, então eu estou, assim, dando a ideia geral de cada uma delas. "Ah, gostei dessa ferramenta", bota no YouTube, procura um tutorial específico que tem vários, "gostei da outra", a mesma coisa, né. Tem vários caminhos. Hoje a ideia é mais, apresentar essas possibilidades. Para revisão, bibliográfica ainda, também tem o Parsiful. Ele funciona, tu tem que, te cadastrar nele, e ele também te ajuda a encontrar, né, os artigos semelhantes para conduzir ali sim, a estrutura de uma revisão sistemática de literatura, né. O Vossvier ele vai te dar mais um mapa, uma aproximação, uma ideia do por onde tu vai ir, né. Aqui ele já vai se aprofundar um pouquinho mais, tu consegue criar critérios e tal. Eu estou apresentando aqui, trazendo como possibilidade, mas não é a minha preferida, já vamos chegar na minha preferida para revisão, né. Tem também o Connect Papers. Esse é interessante, às vezes quando tu não quer fazer uma revisão de literatura tão sistematizada, mas tu lê um artigo, ele é muito legal, e aí eu tipo: "Bah, queria outros artigos que dialogam com esse". Aí tu consegue, a partir de um artigo que tu coloca, né, tu pode botar o DOI, tu pode botar o site, tu pode botar o título, fazer com que ele encontre vários outros que se relacionam com isso. E a partir daí, né, tu vai lendo, papers relacionados. Ele tem, hã, uma estrutura, assim, de apresentação parecida com o Vossviewer, mas ele tu só bota um artigo. E aí tu consegue, depois indo clicando aqui, tu consegue olhar, tipo: "Ah, eu quero ler o resumo, quero entender um pouquinho mais", né. É importante falar que a maioria desses aplicativos de revisão de literatura, né, que usam inteligência artificial, eles partem daquela base que é o Semantic School, que ele agrega, né, artigos disponíveis em diversas bases de dados. Esse aqui também, ele é um início. E aí tu consegue ver se aproximando, por que motivo esses artigos se aproximam, por temática, por autor, por método, tu consegue ir fazendo esses recortes e a partir daí pensando, né, a tua pesquisa. Aí vamos chegar no meu preferido, o que eu mais estou usando no momento para fazer revisão de literatura é o Elicit. O Elicit ele tem um probleminha, né, ele te dá um número de créditos gratuitos, mas aí se tu quiser avançar um pouquinho mais, tu tem que pagar ele, né. Mas assim, o gratuito já te dá uma boa base, normalmente ele te dá de 8 a 10 papers, e por que que eu gosto, dele ali? Porque tu bota uma temática e ele já te dá os artigos que ele vai te oferecer de forma, conectada, tipo fazendo uma relação entre a literatura. E aí tu consegue, a partir dessa relação que ele te dá ali, dizer: "Ah, essa relação que ele fez aqui eu não quero, então esse autor eu tiro, mas eu quero a relação que ele fez com o outro, então esses 2 eu uso". Aí eu consigo pegar esses artigos que ele me dá ali no Elicit, né, ele cria uma tabelinha, tá, deixa eu ver se eu aqui, botei, tá, com o título, né, o ano e tal, e com o resumo. E aqui do lado, ó, nessa função beta, que ele te dá essa sumarização com essas relações. Aí se eu quiser expandir, eu consigo, né, expandir e eu ainda consigo fazer uma coisa bem legal que aqui, que é exportar essas referências para, por exemplo, subir ou no Zotero ou no Mendeley e usar depois, né, nos gerenciadores ali de referências. Então eu acho ele super interessante, porque aí é isso, ó, ele tipo, ó, eu pergunto: "Qual o impacto das políticas públicas para a vida das mulheres?", tá. E aí ele dá os papers específicos, ele diz: "Fulano em 2008 achou tal coisa, ciclano tararã", normalmente ele te dá de 8 a 10. Se tu quiser expandir, aí conforme for expandindo, tu tem um limite de créditos, ou depois tu pode adicionar mais. Uma dica, né, gente, às vezes dá para usar vários e-mails, tá, então tu consegue usar diferentes e-mails e ampliar ali tua busca sem ter que, né, despender ali, se não está com condições, de pagar ali o aplicativo, né. Esse, por enquanto, tem sido o meu preferido para fazer revisão de literatura, assim, para começar a pensar. Porque daí tu vai pegando ali e depois tu vai montando lá na tua tabelinha do Excel, no teu documento do Word, né, título, metodologia, objetivos, todas as informações que tu precisa.
dá para usar eles também de forma conjunta. Por exemplo, eu posso encontrar os papers aqui e ir lá, né, para o Connect Papers. E aí, tipo, os que eu gostei, eu vou lá e conecto com outros. E assim eu vou ampliando e fazendo a minha rede. Pensem no trabalho que isso diminui, né? Porque fazer, às vezes, um levantamento de literatura é uma coisa muito exaustiva e nem sempre tão produtiva, mas é um critério que a maioria hoje das pesquisas exige que a gente faça, né? Então, o que eu acredito que as ferramentas vêm para facilitar isso. Aí ainda, né, gente? Outra coisa que eu acho que ajuda muito a gente aqui, né, no Brasil, especificamente, né, a gente não tem tanta facilidade com tradução para língua inglesa, não é todo mundo que fala inglês, mas a gente na academia acaba precisando em diversos momentos fazer ali um abstract, fazer traduzir um artigo e tal. O Grammarly já é conhecido pela maioria das pessoas, mas agora o Grammarly ele tem inteligência artificial anexada nele. Ou seja, ele não só mais corrige os erros, como ele te sugere melhorias, conforme o tom que tu quer, conforme se tu quer trazer mais clareza, mais assertividade, o que for, né? Então, ele te ajuda e ele tem a versão, né? Tanto gratuita, que é um pouquinho mais limitada, quanto a versão paga. Melhor um pouco do que o Grammarly, tem o Qbolt, que é 100% gratuito, e ele faz uma tradução também bem legal, e ele tem uma possibilidade, só que ali é no Premium, que ele faz uma verificação, né, para garantir que a tradução dele também não vai incorrer em plágio, né, porque às vezes pode acontecer, a inteligência artificial está traduzindo para ti, e ela está traduzindo de uma forma que já foi traduzida em outro lugar, principalmente quando a gente está parafraseando um autor. E aí, por isso que é sempre muito importante, quando a gente vai usar isso, sempre referir os autores de onde a gente tirou isso, mesmo que a gente esteja, né, parafraseando. E aí, o último que eu vou falar, que para mim é o melhor de todos, é o DeepL. Ele tem a versão tanto gratuita quanto paga, e antes ele era só, ó, eu botei aqui a telinha aqui embaixo, não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui na primeira opção ele dizia traduzir. Agora ele tem o escrever. Porque antes ele só traduzia, ele fazia uma tradução ali do texto, que nem, né, tu faz no Qbolt, que nem tu faz no Google Translator às vezes. Só que agora ele tem assim, tu traduz e ele tem uma opção, melhorar. E aí ele pula para essa outra telinha. Aí nessa outra telinha ele deixa de um lado o texto traduzido e do outro lado o texto com sugestões de melhoria. E aí tu consegue ir lá e escolher o estilo, o tom da frase, várias coisas, e tu ainda consegue, dentro do que ele te sugere de melhorias, aceitar ou não, procurar sinônimos, né? E aí, por exemplo, procurar sinônimos é bem importante, porque já tem hoje uma série de palavras que identificam o uso de inteligência artificial. Então, assim, é por isso que a gente tem que ter esse trabalho e não usar, né, o que ela produz, e sim, nós produzirmos, usar ela, por exemplo, para traduzir, e ainda ter esse trabalho artesanal de fazer essa limpeza depois. Aí tem também umas ferramentas de transcrição, né? Tem o VB Cable, e aqui eu deixei uma outra que é o Web Captioner. Ambos tu tem que baixar, eu deixei aqui os links para depois vocês poderem acessar, né? Conectar o microfone do teu computador, mas, por exemplo, tu pode deixar rodando uma entrevista, né? O ideal só para fazer isso é tu não estar usando o computador, tipo, tu bota lá transcrever, né? E aí ele vai usar o quê? Ele vai usar o que o Word tem hoje e o Google Docs tem, que é aquele microfonezinho que já tem inteligência artificial inserida nele para reconhecer as palavras nos diferentes tons e linguagens e fazer uma transcrição, com limitações, depois tu vai ter que limpar essa transcrição, mas ele já auxilia, né? A IA já auxilia muito a fazer essa transcrição de uma forma mais rápida. Aí, rapidinho aqui, mais algumas. Para leituras rápidas, né? Quero um resuminho, quero saber se aquele artigo vale a pena eu investir, fazer uma leitura, né? Às vezes eu li só o abstract ou só o resumo e ele não me disse muita coisa. Aí eu vou lá para o Paper Digest e eu subo aquele arquivo em PDF. E aí, em torno de, ele bota, né, que ele lê em 3 minutos. Ele bota rodar e ele te dá ali um resumo, né? Então, com as principais informações e tal. Tem um outro que eu não incluí aqui, que é o Chat PDF, mas eu não achei ele tão bom assim.
O chat PDF, tu bota um PDF e tu pode fazer perguntas para ele e ele procura a resposta dentro daquele PDF. Eu achei que o Paper Digest funciona melhor. Ele te dá as informações mais assertivas. Novamente, não vão usar só a informação que ele deu. Isso aqui é um resumo para tu decidir olhar o artigo, né? Vocês precisam ir direto para a fonte. E aí chegamos, né? Eu acho no mais falado no momento, mais discutido, que é o ChatGPT. Eu e o Igor dividimos, eu vou falar dele e o Igor vai falar da experiência dele usando uma outra ferramenta, né? Que são os modelos que trabalham com geração mesmo de conteúdo, né? Todos os outros que eu falei até agora, eles têm mecanismos que inserem a inteligência artificial dentro deles, mas eles não te dão texto. O ChatGPT, se tu perguntar um texto, ele escreve um texto para ti, né? Mas aí vem algumas questões, principalmente de implicações éticas, né? De a gente tomar muito cuidado com o uso que a gente faz. E aí eu faço aqui algumas sugestões, né? E algumas observações de tipo como usar ele, né? Primeira coisa que eu acho que ele mesmo te alerta, né, sobre o conteúdo que ele produz. Que nem todo o conteúdo que ele produz é 100% verdadeiro, é adequado e verificável, né? Então, que quando você vai fazer o uso, a responsabilidade por aquilo que está sendo produzido é tua. Ao mesmo tempo que aquilo que ele produz, ele está coletando para ele, para reproduzir em respostas de outras pessoas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, para fazer essa verificação. Então, não é um uso cego, né? Ele não vai responder às nossas questões. Na pesquisa qualitativa, ele não serve para isso, ele não serve para montar um texto para a gente, para substituir o nosso trabalho, ele serve para nos auxiliar. E aí, nesse sentido, eu vou trazer alguns possíveis usos, né? Um que eu acho é bem básico, assim, mas eu vejo que muita gente tem muita dificuldade, é mudar ou organizar as referências bibliográficas. Tenho as referências em ABNT, transformar para APA. Tenho em APA, quero transformar para ABNT. Ele faz perfeitamente, porque é um trabalho bem mecânico ali, tu dando as informações, ele faz. E isso já ajuda muita gente, né? Ou às vezes montei todas as minhas referências, quero botá-las em ordem alfabética. Ele também ajuda nesse sentido. Mas, de novo, é você que tem que botar as informações. Porque tem algo que ficou meio famoso, assim, nos últimos tempos com o ChatGPT, que é o que estão chamando de alucinação, né? Ou seja, se tu pedir uma referência para ele, ele alucina, ele cria uma referência. Se tu pedir um link, ele te dá um link que se você clicar, não funciona, né? Ele cria autores também. Então, esse é um cuidado bem grande para ter em relação ao uso. Mas para organizar referências que eu já usei, maravilha. Temos ferramentas que já fazem isso? Temos. Temos o Mendeley, temos o Zotero, mas às vezes, né, principalmente na graduação ainda, tu não quer lá baixar um gerenciador, né, para fazer esse uso, ele já resolve um pouquinho essa questão para te ajudar, né, ali a organizar as referências. Ainda, outros possíveis usos, né, gente? Ele é um ótimo assistente de pesquisa qualitativa, tá? E por que eu estou dizendo que ele é um ótimo assistente de pesquisa, né? Porque a gente aqui no Brasil não costuma ter assistente de pesquisa, a gente não tem nem esse cargo criado nas organizações, nas universidades e tal, enquanto que alguns outros países, inclusive, têm isso, né? A galera já no mestrado, no doutorado, já é assistente de pesquisa. Bom, então vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor e termos o nosso assistente de pesquisa, né? Vamos usar para quê? Para nos ajudar a pensar. Então, às vezes, para trocar uma ideia, estou pensando aqui em fazer uma pesquisa ou montar um seminário para apresentar. Eu ofereço ali para ele. Ah, o meu tópico é este. Dentro de que contexto? Eu estudo no curso tal, estou fazendo graduação, mestrado, doutorado. Gostaria de que fosse uma linguagem formal, acadêmica, num tom mais persuasivo, narrativo, enfim, que me agrade ali, e olho a estrutura que ele me dá. Isso me ajuda a pensar uma estrutura de apresentação, por exemplo, de slides, ou até a organização de uma estrutura de um artigo. Vou usar da forma como ele me deu? Não, né, gente? Eu vou refletir e ver no que se encaixa.
Ou, às vezes, eu tô com uma dúvida, né? Posso fazer um brainstorm, usar ele para fazer esse brainstorm comigo, conversar com ele, né, ali. Quero falar sobre um tópico específico dentro de um contexto, então quero falar sobre violência contra a mulher dentro do contexto brasileiro, com, sei lá, do contexto brasileiro recente, sei lá, alguma influência de uma determinada legislação, tarará, com requisito. O que eu digo para ele? Gostaria que você me gerasse 10 questões de pesquisa para um possível paper, numa linguagem acadêmica e num tom formal. Ele vai te dar. Só que aí qual é o teu trabalho? Olhar se essas pesquisas já não foram feitas, né, gente? Ele está tirando isso de algum lugar. Então ali tu vai ter que associar esse teu brainstorm com a tua revisão de literatura, para ir lá olhar se ninguém nunca tratou sobre isso antes, né? Modificar, dar o teu tom, trazer as especificidades da tua região, o que mais, né, eventualmente for relevante para tu aterrar o GPT, né? Dizer assim, tá, ok, tu está lá falando dentro do conhecimento que tu detém. Eu tenho uma outra parte do conhecimento que eu vou associar a isso. Então, vamos trabalhar juntos e vamos pensar como a gente segue aqui. Ainda, né? Às vezes eu quero elaborar uma declaração pessoal para uma bolsa de estudos, para fazer um pedido de uma pós-graduação, né? Me preparar para uma entrevista, né? Então, o que eu tenho que fazer? Dar o tópico, o contexto, o tipo de linguagem. Ele vai te dar uma pronta. Tu vai usar a pronta? Por favor, não. Tu vai fazer as modificações, tu vai adaptar à tua realidade, né? Quero fazer uma preparação para uma determinada entrevista. Usa ele para te dar possíveis questões que podem acontecer nessa entrevista. Aí tu vai estar nesse diálogo e tu vai estar melhor preparado, né? Quero fazer uma entrevista para uma determinada bolsa de estudos. Me dá 10 questões que podem ser feitas. Óbvio que ele não está pensando com a cabeça do entrevistador, mas ele está te preparando, porque ao mesmo tempo que tu está pensando nas respostas que ele está te questionando, tu está treinando para se dar melhor naquele momento, né? Mesma coisa, quero preparar uma apresentação, um tópico, né? Escrita para apresentar para o público tal, quais os requisitos, um detalhamento da apresentação, num idioma acessível e um tom formal. Aqui o idioma era linguagem, tá, gente? Foi erro de digitação. Ele vai te dar uma estrutura básica. E aí tu parte dessa estrutura básica para desenvolver a tua apresentação. Mas muito cuidado, gente. Por que eu estou dizendo que ele é um assistente de pesquisa? Porque ele não substitui o teu papel como pesquisador. O pesquisador qualitativo é responsável pelo que ele produz. Então, ele tem que tomar muito, muito cuidado. E tem que tomar muito cuidado com as questões éticas e com as questões de plágio também, gente. Porque já tem alguns aplicativos como esse que eu estou colocando aqui, que é um GPT Detector, né? E ele não vai detectar só do GPT, ele vai detectar de outros aplicativos também. Como é que ele detecta, né, gente? Existe uma estrutura lógica no que a linguagem produzida pela inteligência artificial faz. E normalmente ela usa sequências de palavras comuns em vários textos. Normalmente é de 3 a 7 palavras. E se ele detectar essas 3 a 7 palavras em sequência, ele já vai criando alertas de um percentual daquele texto pode ter sido criado por inteligência artificial. Ainda, né? O texto da inteligência artificial, ele é um texto seco, né? Ele é um texto assim, tipo, sem personalidade, dá para dizer. Ele não tem o estilo de cada um escrevendo, né? Ele não tem as reflexões. É muito estranho tu ler um texto que não tem um erro, nenhum erro de concordância, nenhum erro de regência, nenhuma vírgula fora do lugar, nem nada disso. Isso já é um alerta. Quem está mais acostumado a ler, né? Aí professor principalmente vai ler, né, trabalho de diversos alunos, está acostumado com os erros comuns. Aí do nada esses erros desaparecem. Como que esses erros desapareceram? Será que eles estão sendo, tipo assim, será que os alunos de uma hora para outra não erram mais? A gente está perdendo essa habilidade humana de errar algo tão assim comum. Então, são pequenas coisas assim que podem botar em alerta, né? Para que alguém resolva, esse texto aqui que eu recebi pode ter sido feito por inteligência artificial, né?
a inteligência artificial ela é muito superficial, né, gente? Ela não vai pegar as peculiaridades, as coisas específicas, nem nada. Então, aí vem o refinamento. A gente, como pesquisadores qualitativos, a gente pode usar ela como um assistente, pegar insights, discutir, né? E, a partir disso, trabalhar esses textos para que eles tenham, né, a nossa cara, o nosso estilo, a mensagem que a gente quer passar. Vi que tem gente ali interagindo com a gente já no chat. Conhecem outras ferramentas? Se sim, por favor, compartilhem aqui conosco nos comentários do YouTube. Eu vou agradecer, né? Fechando aqui a minha parte, deixo aqui meu e-mail de contato e vou passar a palavra para o Igor para ele falar um pouquinho da experiência que ele tem tido. Oi, gente. Bom, então, eu vou contar um pouco do que tem sido, assim, a minha experiência prática com o uso do Claude, que já é uma ferramenta que estava disponível há algum tempo, mas inicialmente ela estava disponível só para outros países. A gente conseguia até usar, mas por meio de VPNs. Mas agora, de um tempo para cá, ela está disponível de maneira oficial no Brasil também. Então, eu vou trazer algumas questões que eu tenho lidado quando eu uso o Claude. Bom, o que eu vou tentar trazer? Primeiramente, as necessidades que a gente tem de preparar o nosso material de pesquisa. Depois, a questão dos prompts. Dificuldades que eu enfrentei, o que eu não fiz e não recomendo que ninguém faça. Vou discutir algumas questões éticas. E, por fim, boto o meu e-mail também, para caso qualquer pessoa queira entrar em contato, em qualquer momento, pode se sentir totalmente à vontade. Bom, então, começando pela questão da preparação do material. Qual é o material que eu usei e estou trazendo como exemplo aqui hoje? Foi uma pesquisa que eu fiz online, utilizando um formulário gratuito, Google Forms. Esse formulário ele era composto por 80 perguntas. Então, vejam que era um formulário bastante extenso, né? E essas perguntas, elas incluíam tanto perguntas abertas, como perguntas fechadas. Eu tive aproximadamente 60 respostas, tá? Então, vocês vejam a dificuldade de um pesquisador, digamos assim, a olho nu, sozinho, tal, analisar uma pesquisa que teve 60 respostas e cada resposta com 80 colunas. O que eu estou querendo dizer? Quando você utiliza essa ferramenta do Google Forms, isso vale para Microsoft Forms também, enfim, ele te gera um arquivo em Excel. E ali no Excel você tem todas as entradas, que a gente chama, da sua pesquisa. Qual é a minha primeira sugestão quando você terminou a sua pesquisa, fechou o seu formulário, não está mais aceitando respostas? Salve aquele arquivo Excel, que é o arquivo com todas as respostas, e converta ele para um arquivo CSV. É um padrão de arquivo, você tem lá no Excel, você consegue facilmente exportar. Uma coisa que fica aí como dica, como problema que eu enfrentei, e aí eu já deixo como sugestão, dependendo da inteligência artificial, e a minha experiência no Claude foi essa, porque eu sou um usuário gratuito, eu não paguei pela
pela inteligência quando eu utilizei para essa finalidade, ele não consegue analisar uma planilha deste tamanho com essa densidade de uma vez. Por quê? Porque entendam que não se trata só de ter 80 perguntas e 60 participantes. Não é isso. Quando você está com perguntas abertas, são muitas palavras, são muitos caracteres, são muitas sentenças. Então, na versão gratuita, e eu estou falando aqui com base nela, porque foi a que eu usei, ele não consegue, ele, o Claude, ou a ferramenta, não consegue analisar tudo de uma vez, ou não tão bem, com tantos detalhes quanto a gente quer. Então, qual é a minha segunda sugestão aí? Crie arquivos diferentes com coisas que você quer que sejam analisadas juntas. Ah, Igor, está muito abstrato. O que você quer dizer com isso? Então, vamos lá. Você tem 5 dessas 80 perguntas são sobre a universidade da pessoa. Então, você cria um novo arquivo só com essas 5 colunas, só com essas 5 perguntas referentes à universidade. Aí você tem 10 perguntas que são sobre saúde mental, por exemplo. Você cria um novo arquivo só com essas colunas dessas 10 perguntas que estão relacionadas. E assim sucessivamente. Isso é o que eu estou chamando de preparação do material. Bom, muita gente fala numa coisa chamada prompt. De maneira clara, o que é prompt? Prompt é como você vai conversar com a ferramenta. Então você tem lá a caixinha em branco lá, igual uma caixa de comentário para quem nunca usou, né? E aí como é que você vai conversar com essa ferramenta? Então assim, minha primeira sugestão prática é: comece dizendo à ferramenta quem ela é. Aí aqui embaixo eu boto alguns exemplos para não ficar abstrato. Então, por exemplo, o que eu quero dizer ao Claude quem ele é? Por exemplo, estou anexando uma tabela com conteúdo em português, com respostas a diversas perguntas. Esta tabela é de uma pesquisa com X participantes. Na primeira linha, você encontra as perguntas. Depois, cada linha, as respostas de cada participante para as perguntas. E aí, no final disso, você vai dizer quem a ferramenta é. Ou seja, você é, como a Cláudia já tinha sugerido antes, e vale a pena reforçar, inclua isso. Você é um assistente de pesquisa avançada ou um assistente de pesquisa qualitativa ou qualquer coisa parecida. O segundo ponto é você começar a dizer para a ferramenta o que você quer que ela faça. Então, você primeiro já disse quem ela é, você disse o arquivo que você está anexando para que ela entenda o que você está enviando para ela como anexo, e aí você vai dizer o que você quer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei, eu quero que você faça uma análise detalhada das respostas, ressalte as questões principais, encontre conexões, etc, etc, etc. Ou seja, eu estou falando para a ferramenta o que eu quero que ela faça com esse arquivo CSV, como eu falei no slide anterior, que eu enviei. Bom, sugestões para que vocês fujam do óbvio e não fique só nos padrões, nas coisas que mais se repetem e etc. Busque sempre extrair o que não é comum. Então, assim, você pode começar, como eu mostrei no slide anterior, pedindo para ressaltar as questões principais, encontrar as principais conexões, as correlações, ok. Depois, a minha sugestão é
peça para que a ferramenta encontre no material o que há de raro, de único, de pouco mencionado, de polêmico. E aí são só sugestões. Vocês vão brincar com essas solicitações que vão fazer a ferramenta. Mas a minha sugestão é sempre o quê? Não fique só nos padrões, nas coisas mais, entre aspas, estatisticamente relevantes ou mais matematicamente contáveis ou contabilizáveis. Peça para a ferramenta buscar o que não é tão comum, o que tem de raro, o que tem de único. Bom, uma outra coisa que eu acho que pode ajudar e muito, principalmente para pesquisadores qualitativos, que é o foco dessa nossa conversa de hoje, é você solicitar trechos. O que eu estou querendo dizer com isso? Na pesquisa qualitativa, tem uma coisa que eu acho que é muito importante e que dá muita riqueza às pesquisas qualitativas, que é o princípio do não fale, mostre. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente, quando está fazendo uma pesquisa, a gente fica contando as coisas. Então, a gente fica falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, os respondentes disseram isso, os participantes falaram aquilo. Nesse momento, a gente está falando, a gente está descrevendo. Ao invés disso, ou somado a isso, porque as coisas não são excludentes, pode ser feita uma coisa e a outra, mostre, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, mostre as riquezas que a sua pesquisa trouxe. O que eu estou querendo sugerir aqui? Peça para o Claude, por exemplo, pode ser para o GPT, enfim, mas o exemplo que eu estou trazendo é relacionado ao Claude, que é, diga para ele, peça lá no chat, apresente trechos das falas dos participantes que ilustram e justificam cada uma das suas análises acima. Pausa. Volta no slide anterior. Você pediu para ele fazer uma análise das respostas. Ele te apresentou as questões principais, conexões, etc. Você depois pediu o que não é comum. Ele citou o que tem de raro e tal. Mas isso, às vezes, é a interpretação dele, é muito abstrato. Peça os trechos, porque você está numa pesquisa qualitativa. Então, as pessoas, elas te escreveram, se for o caso que eu estou tratando aqui como um exemplo prático que eu testei, as pessoas te responderam um parágrafo ou várias frases em cada uma das respostas. Então, existem trechos, existem falas, existem coisas que ele pode te trazer para ilustrar cada uma das análises que ele fez. Isso tem dois aspectos que eu acho que são muito interessantes. O primeiro tem a ver com o que a Cláudia falou das alucinações. Para você ver o que foi alucinação e o que tem comprovação nos seus materiais. A outra questão que é muito importante é para você mostrar, como eu falei antes, para você ilustrar aquilo que está ali. Então, tem essas duas valências que são muito interessantes. Bom, agora eu queria contar um pouco também, porque não tem só as coisas boas e a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades que a gente encontra. O que não funcionou bem comigo, tá? Primeira coisa que não funcionou bem e que eu recomendo que vocês tenham muita atenção tem muito a ver com o que a Cláudia já mencionou antes. No universo do Claude, não funcionou para mim recomendação de fontes, referências, textos. Isso, para mim, teve muitos furos. Ah, Igor, mas não pode ajudar? Pode ajudar, como a Cláudia falou antes. Qual é a minha sugestão prática para que você não caia na armadilha e entre numa furada? Para que você use a ferramenta como algo que vai
potencializar o seu trabalho e não substituir o seu trabalho. Que eu vou falar, Cláudia já falou, eu ainda vou falar mais para frente. Se você usar para substituir o seu trabalho, você vai entrar pelo cano. Não tem a menor dúvida disso. Isso eu falo, Cláudia já falou e eu também falo com tranquilidade. Então, assim, Igor, não foi legal para recomendar fonte, referência e tal, então o que eu faço? A primeira coisa, você tem que ter a política, a prática, o hábito de sempre verificar tudo que ele sugere. Mas como é que eu vou verificar tudo que ele sugere? Simples. A primeira coisa que você faz é pedir a referência completa para o que ele sugerir. Então, assim, sugeriu, tem o livro tal de fulano de tal. Peça a referência completa. Quero a referência completa para todas essas referências, todas essas fontes, todos esses textos, todos esses materiais que você sugeriu. Me indique todas as referências completas. Aí ele te passou as referências. Isso é suficiente para você? Não. Você, pesquisador ou pesquisadora, precisa verificar imediatamente todas essas referências de maneira cuidadosa. Eu, por exemplo, já recebi indicação de livro que depois eu não encontrei aquele livro. Mas como é que será que ele supôs que aquilo ali era um livro? Não sei. Ele criou o título? Não sei. Não consigo fazer essa análise. O que eu consigo dizer é, sugeriu coisas, várias coisas furadas. Verifique imediatamente todas as sugestões de referência, todas as sugestões de fontes que ele falar. O livro realmente existe? O artigo realmente existe? Está disponível? O que ele falou que está naquele texto realmente está naquele texto? Lembre-se do que a Cláudia falou e eu vou repetir. Entenda que ele é algo para te ajudar. Se você tomar como verdade o que ele te apresenta de cara, você vai se atrapalhar. Bom, agora, já me encaminhando aí mais para o final, eu queria compartilhar algumas coisas que eu não fiz e não recomendo que ninguém faça. Também dialogam muito com o que a Cláudia já abordou. Primeira coisa, eu estou falando, vocês estão percebendo, especificamente da análise em uma pesquisa qualitativa. Então, assim, eu não nem estou entrando na questão de levantamento de referências, pergunta de pesquisa e tal, que Cláudia já abordou antes. Eu estou focando especificamente na análise. Ainda assim, eu não usei a ferramenta para fazer a análise por mim, mas sim para que a ferramenta me ajudasse com a análise. Igor, o que você está querendo dizer em termos práticos? Então, vamos lá. Como é que eu comecei a análise desse material que eu comentei para vocês? Eu comecei analisando sozinho cada participante inteiro. Então, assim, eu falei para vocês que foram aproximadamente 60 participantes. Lembra? Cada um com 80 perguntas diferentes. Primeira coisa que eu fiz foi analisar cada participante por inteiro. Então, eu peguei lá, participante 1, e fui analisando sozinho, sem inteligência artificial, sem nada, a resposta, todas as 80 respostas daquele participante. E aí eu fui fazendo anotações, eu fiz no papel, porque eu gosto de escrever, mas tem gente que prefere fazer no Word, enfim, cada um faz como quiser, mas eu reconstruí a história de cada um desses participantes. Então, eu fui analisando sozinho cada respondente. Participante 1, li a pergunta 1, li a pergunta 2, 3, 4, e fui vendo as respostas e fazendo comentários no meu caderno do que me chamou a atenção em cada um daqueles participantes. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Aí, na segunda etapa, eu fiz isso que eu apresentei para vocês, essa solicitação ao Claude, que foi, como eu já falei para vocês, análise com correlações, padrões,
contrastes, ou seja, coisas que são impossíveis ou muito, muito, muito complexas de você analisar numa pesquisa gigante. Ou seja, uma pesquisa que tem muitas colunas, muitas linhas, cada resposta, cada pergunta com muita informação. E aí, nesse segundo momento, eu pedi para que a ferramenta me ajudasse com essa análise. Bom, outra coisa que é importante comentar, dialoga também com uma preocupação que Cláudia levantou, que é, em momento nenhum, eu usei a ferramenta para escrever textos por mim. Como assim? Tudo que a ferramenta me apresentou, me sugeriu, eu usei não como texto pronto. Eu usei aquilo como mais um dos meus materiais brutos. Mais uma referência. Mais uma coisa que eu imprimi, li, sublinhei, grifei, botei balãozinho, questão, estrelinha, perguntas, etc. Ou seja, o que a ferramenta fez, eu usei para, junto com a análise que eu fiz anteriormente, com o estado da arte que eu construí, etc, 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 como elementos para que eu construísse o meu texto. Isso é fundamental. Bom, isso me leva ao último slide, que são algumas questões éticas que eu acho que a gente precisa... Claro, a gente não vai ter tempo aqui de ficar explorando com profundidade, a gente pode fazer uma conversa só dedicada a isso, se alguém tiver interesse, manda e-mail que a gente pode combinar. Mas, assim, primeira questão, reforçando o que Cláudia falou, não use essas ferramentas para construir textos para você. Parece que vai ser mais rápido, parece que vai ser melhor, você vai entrar numa furada. As pessoas que vão ler os trabalhos, elas vão identificar isso com muita facilidade. Muita facilidade. Cada autor, cada autora tem o seu tom, o seu estilo. Cara, valoriza o seu. Escreve o seu texto. Isso abre muitas questões que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de abordar. Cláudia já mencionou, eu vou mencionar de novo. Questões ligadas a plágio, questões ligadas à autoria, são questões muito sérias. Não entre nessa. Não use textos elaborados por essas ferramentas. Utilize os textos para ajudar você no seu processo. Não use os textos como eles são apresentados. Não vai dar coisa boa, tá? Eu queria também deixar aqui o meu e-mail. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, entrar em contato, fique totalmente à vontade. E agora, Cláudia, eu acho que a gente tem aí 10 minutos. Então, eu não sei, eu não consegui ver ainda aqui nos comentários, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, senão, se você quiser também discutir algum aspecto, fique à vontade. Obrigada, Igor. Não tivemos perguntas no chat, tivemos só a sugestão de uma outra ferramenta que o Guilherme colocou, que é uma ferramenta de transcrição, que é o Journal, e que ele descobriu que é muito comum e muito usado pelo pessoal do curso de comunicação, né? Além de que eles usam muito o chat GPT para experimento nas aulas e tal, né? Acho que isso é uma coisa também bem interessante. Eu acho que todas as áreas estão experimentando, né? Descobrindo o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quais os limites, né? Mas, gente, quem tiver perguntas, a gente está com o público aqui comentando, dando boa tarde. Por favor, tragam para a gente debater aqui. Enquanto o pessoal vai perguntando aí alguma coisa, se quiser, podem ficar à vontade, Klaus. Esse comentário do Guilherme, né, que os alunos de uma hora para outra se tornaram expert em gramática e tal, eu acho que tem muito a ver
com um uso que algumas pessoas ainda fazem, que tem gente que está muito preocupada com isso, né? Ah, porque os alunos estão usando inteligência artificial. Mas por quê? Aí também é importante, claro que hoje a gente não vai discutir isso a fundo, mas assim, fica como provocação, que é em que medida a gente ainda está tendo aulas expositivas. A gente ainda está tendo aulas que a pessoa fica lá 2, 3 horas vendo slide passar. Né? Então, assim, e aí você pede para a pessoa te fazer um trabalho no formato de um artigo acadêmico tradicional e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente também tem que fazer a meia-culpa, né, de como é que a gente pode estimular que essas ferramentas sejam usadas para criar coisas novas, de maneira autoral, perceba? Para criar coisas e não para ficar no paradigma anterior, que a pessoa vai lá, fica sentada lá, observando um monte de slide passar durante 3 horas. Aí realmente as pessoas vão ter essa preocupação, né? Que está usando a inteligência artificial para isso ou para aquilo. Acho que tem aqui um outro comentário que eu não tinha trazido, estou só procurando ele aqui. Achei, consegui exibir, da Simone, né? Que ela disse que ela precisa aprender a falar com o prompt que tu trouxe, né? Na minha apresentação também eu trouxe alguns exemplos e tal, né? Simone, eu acho que não tem muito segredo, assim, não é uma regra como falar. É tu descobrir como que tu encontra as melhores respostas. Por isso que eu brinco que ele é um assistente, né? Tipo, pensa que tu tá conversando com uma outra pessoa. Aí a pessoa não entendeu. Ah, não entendi o que tu quer dizer. Tá, então tu diz de outra forma. Tu melhora, tu vai dando, né? Quando tu vai ler um artigo para fazer comentários, alguma coisa assim, pensa no que tu pergunta para esse artigo, né? Quando a gente faz aquela leitura, porque a gente está se perguntando. Usa dessas perguntas, né? Vai descobrindo o teu estilo, até porque eu não recomendo o uso de prompts prontos, tá? Acho que isso é uma coisa que é importante falar. Tá cheio de guias na internet, muitos, muitos, muitos. Ah, prompt para tal coisa, só muda aquilo, o teu objeto de pesquisa, tarará, tarará. Gente, prompts prontos iguais darão respostas iguais. Lembrem, é uma tecnologia, ela não pensa. Então, se usar um prompt pronto, acho que vale também esse cuidado, né? Pega a resposta, olha, analisa, refina, vê se conversa com as tuas referências, né? Toma esse cuidado. Ô, Cláudio, nisso que você está falando aí do, dos prompts, né, para Simone, eu acho que é muito interessante também você entender o seguinte: você tem que, quanto mais você explicar para a ferramenta o que você está querendo e o que você está fornecendo. Então, assim, estou te mandando uma planilha que tem tal e tal coisa nas linhas, tal e tal coisa nas colunas, e por aí vai. Ou seja, a primeira pergunta é sobre tal coisa. Então, assim, quanto mais você conseguir explicar o que você está fornecendo e o que você quer que ela faça, mais vai te ajudar. Agora, é como a gente sempre fala também com relação a pesquisar em base de dados, pesquisar artigo, pesquisar Google Acadêmico, é a mesma coisa. É uma, entre aspas, brincadeira. É como a Cláudia está falando aí, não use os prompts repetidos. Por quê? Porque é uma coisa relacionada à experimentação. Então, assim, você tem que experimentar. Às vezes você vai fazer uma pergunta e a resposta não vai ser legal. Isso quer dizer que não pode te ajudar? Não. Às vezes é a sua pergunta que pode ser mais personalizada, mais detalhada, enfim. O Diogo tá botando aqui um comentário, Cláudia. Acho que deixa eu só fazer uma correção antes, porque Tá. eu falei da ferramenta que o Guilherme tinha colocado e ele fez uma correção em relação ao nome, né? A ferramenta é o Pinpoint do Google. Aí ele botou que é do Google, que é usado na área de comunicação para transcrições. Aí agora eu vou botar aqui a pergunta do Diogo, se quiser comentar. O Diogo, eu acho que você está trazendo mais um exemplo enriquecedor
para a nossa conversa. Então, assim, agradeço imensamente, porque é isso. E, assim, se você pudesse também falar, assim, te ajudou, né? Foi útil para você, te serviu de alguma coisa. Acho que isso também é importante te ouvir, né? A gente aqui no StreamYard, a gente não tem tanta possibilidade de dialogar em tempo real, mas se der para você botar aí no chat, enfim, eu já estou super curioso aqui com a tua fala aí, que é como é que foi isso para você, né? O que contribuiu? E eu acho que esse espírito que você teve é exatamente o que a gente está falando da experimentação. Então, assim, você pode pedir, por exemplo, você pediu a hermenêutica, né? Você pode pedir outros métodos também. Você pode pedir, por exemplo, uma análise de conteúdo, você pode pedir uma análise de correlações, você pode pedir N métodos, N ferramentas que ele vai fazer. Não quer dizer que vá ficar como você espera. Não quer dizer que vá te ajudar, mas você pode fazer essas experiências. Eu acho que é fantástico isso que você compartilhou, porque o que a gente tem que fazer é experimentar. O que a gente tem que fazer é testar, é ver se isso vai contribuir para a gente ou não. Cláudia, você quer comentar mais alguma Eu só coisa ia sobre isso? comentar que eu acho que tem uma coisa que, quando o Diogo botou esse comentário dele, é uma coisa que às vezes eu faço, é que quando a gente está escrevendo uma pesquisa, a gente já tem um olhar muito viciado sobre aquilo, né? A gente está, tipo assim, trabalhando o tempo todo. E aí, se não tem alguém de fora lendo e dizendo, isso que tu falou eu não entendi, ou faltou elementos para mim, a gente não percebe, né? Então, de vez em quando, eu pego um trecho, né, que é um trecho importante, e eu pergunto lá, faltou eu adicionar alguma coisa? Deu para entender o que eu quis dizer? Como que eu posso tornar minha linguagem mais simples? Sabe? Tipo assim, algumas coisas assim para pegar esses pontos, porque é isso, ele vai nos auxiliar, né, a fazer uma melhor revisão, a fazer um melhor texto, né, entender esse processo. Mas é bem isso que tu falou, é para experimentar, a gente tem que testar, né? Eu acho que a grande questão da inteligência artificial é a curiosidade. Vamos lá, né, gente? Não dá para ter medo, não dá para esperar ter o prompt perfeito. É tipo assim, ó, vamos brincar, vamos experimentar, vamos ver o que vai dar. E sempre, obviamente, tendo aquele olhar vigilante, né? Tomando cuidado para não ter grandes problemas. Bom, eu acho que as perguntas acabaram. Então, assim, para a gente encerrar, eu só queria mais uma vez agradecer, Cláudia, por construir esse momento com todas as pessoas que estão aqui comigo também. Me colocar mais uma vez à disposição, caso alguém esteja vendo esse vídeo em outro momento e queira entrar em contato, estamos à vontade. E é isso, agradecer muito. Eu também queria agradecer muito ao Igor pelo convite, né, de estar aqui nesse Festival do Conhecimento da UFRJ. É um prazer dividir a sala com o professor Igor, que é uma grande inspiração para mim, né? Agradecer a todos que ficaram aqui nesse momento online, que fizeram os comentários, né? E também me colocar à disposição para quem for olhar isso depois. Contatem a gente por e-mail, enfim, busquem a gente nas redes. Vamos manter contato, vamos trocar experiência, porque a gente aprende nessas trocas. Obrigada, gente.